Olá, artistas! Ana Vivian por aqui para o terceiro vídeo dessa série que eu estou testando uma hipótese. Será que é possível conseguir bons resultados na aquarela realista utilizando materiais mais acessíveis, mais baratinhos como esses aqui? E nesse terceiro vídeo a gente vai aquarelar juntos esse rapaz aqui. Eu vou compartilhar com você algumas das minhas estratégias que eu utilizo, que eu adoto quando eu sei que o material não é assim tão resistente quanto um material profissional ou que o pigmento não é tão intenso quanto tinta de aquarela profissional. Nos vídeos anteriores dessa série, a gente aquarelou juntos esse cambacê e essa paisagem aqui. Na descrição desse vídeo você encontra o link para os outros vídeos dessa série, eles estão numa playlist. Se você quiser aquarelar junto comigo, tanto o vídeo de hoje quanto os outros vídeos, aqui na descrição você encontra o link para saber onde encontrar as imagens de referência. Mas antes da gente ir direto para o processo dessa aquarela aqui, deixa eu só me apresentar, talvez você chegou agora por aqui e não sabe quem eu sou. Meu nome é Ana Vivian, eu sou artista plástica e o meu foco de trabalho é em aquarela realista. Eu também ensino aquarela. Agora sim, você já sabe um pouquinho sobre mim, vamos para o processo aqui desse vídeo. Então aqui, ó, última folha do bloco e vamos para o vídeo então, vamos para a demonstração. Eu vou utilizar tanto esse papel da Art Tools quanto as tintas deles, tá? Eu já tenho as bisnagas aqui, são 12 cores. Só que, o que que eu fiz? Por que que eu acho tão legal a bisnaga, né? Porque eu já criei algumas outras misturas aqui, que não necessariamente tem pronta lá. Algumas mesclas que já me agilizam. Então, eu pego das primárias e gero outras, né, que me ajudam a ter um processo mais fluido. Eu poderia misturar na hora um laranja, amarelo com vermelho? Poderia. Ou amarelo com magenta? Poderia. Mas ter essa mistura já pronta aqui agiliza alguns efeitos, alguns processos. Eu não preciso estar misturando uma grande quantidade, eu já tenho ela pronta ali na paleta. Não misturei mais do violeta, porque eu acho que nessa referência aqui eu não vou precisar de um violeta puro, assim. Vamos ver como é que vai. Qualquer coisa também eu sei gerar essa mistura a partir da tinta pronta. E aí, eu já pré-umedeci aqui a minha paleta. Vocês viram que tem uns pinguinhos de água, preciso de usar um borrifador. Mas se eu precisar, eu tenho a tinta fresquinha e limpinha aqui nas bisnagas, né? Então, eu vou começar com o esboço. Eu não vou utilizar prancheta hoje, vou utilizar o próprio fundo do bloco. E eu gosto de trabalhar com um degrauzinho, para justamente ajudar com que a água flua de cima para baixo. Tá joia? Então, aqui eu vou abrir a minha imagem de referência maior, né, no meu monitor aqui. Vocês estão vendo ela pequenininha aí no cantinho do vídeo. Vou utilizar um grafite macio, porque eu não quero que o grafite muito duro rasure a superfície do papel. Então, eu tendo a trabalhar com a mão mais leve a princípio, definindo um pouco as formas gerais desse retrato. E depois, se eu precisar, eu vou trabalhar o detalhamento, né? Então, aqui eu tenho um grafite 2B ou 4B, se não me engano, é um grafite bem maciozinho. E a borracha limpa-tipos, se eu precisar tirar o excesso desse grafite aí, tá bom? Então, a minha imagem aqui, ela já tá num corte que mais ou menos eu já pensei um pouco a composição desse retrato, desse rosto. E eu vou começar a entender um pouco a divisão desse espaço, né? Então, mais ou menos até onde vem os limites aqui. Começo o traço bem solto, mais ou menos definindo aqui essa, essa forma geral, mais ou menos, do rosto dele aqui. Talvez trabalhei muito inclinado, muito para cá. Aqui vai ter essa parte do óculos. Quando eu estou esboçando, eu estou pensando nas diagonais aqui, nesses espaços em negativo também, que tem na página, né?
Então, aqui eu acho que eu posso chegar mais pra cá. Porque, ó, esse pedaço aqui... Então, também é legal ter a proporção da imagem referência já cortada na proporção que você vai trabalhar o desenho, porque isso facilita um pouco essa divisão espacial aqui. A orelha mais ou menos por aqui. Pescoço. Ó, medições agora. Começo a fazer medições aqui. Então, tô tentando ir das formas maiores para as menores e não ficar me preocupando agora com detalhe. Tô me preocupando mais com formas geométricas meio abstratas aqui. Então, essa linha do óculos, talvez eu vou descer um pouco mais, porque esse espaço da testa aqui me parece que pode ser um pouquinho maior. E depois que eu defino essas diagonais gerais, e eu vou conferindo elas ao longo do processo aqui, eu posso ir refinando essas curvas, né? Eu acho que esse papel, ele é um papel que favorece o esboço, assim, ele não é um papel que dificulta, ele apaga fácil, não fica deixando tanta marca, mas eu também tô tentando ir bem leve aqui, né? Olha as formas das sombras. As formas das sombras me ajudam a dividir um pouco mais espacialmente o retrato, né? Aqui, ó, talvez um pouquinho menor esse espaço dessa sombra que começa a vir aqui, ó, pro formato do rosto dele. Olha como aqui tem uma forma bem triangular. Acho que eu desci um pouco demais aqui a linha do queixo. Acho que eu posso subir um pouquinho mais essa boca. Essa etapa do desenho aqui, ela é mais calma, mais silenciosa mesmo, porque a gente para medir, refletir algumas coisas, né? Então, esses espaços eu tô constantemente tentando medir aqui com o olhar. Tentando também entender o alinhamento desse rosto. Aqui eu posso subir um pouquinho mais. Ou não. Tem uma coisa também do desenho. Eu tô olhando uma tela bem vertical na minha frente e o meu desenho tá um pouco em perspectiva em relação ao meu olhar aqui. Então eu tenho que tomar um cuidado para não distorcer essa imagem.
Agora eu vou começar a definir um pouquinho mais esse óculos. Essa medição aqui é importante para mim. Ó, essa linha vem aonde? Passa um pouco da linha do nariz aqui, ó. Então, essas medições, às vezes vocês estão me vendo ficar silenciosa aqui, eu tô fazendo essas medições. Mais ou menos aí tá definido. Agora eu posso mudar um pouco o jeito que eu pego o lápis aqui para definir um pouco mais detalhamento. Firmar um pouco mais as linhas. Esteve bem escuro, mas um pouco de detalhe do olho até aparece, né? Essa forma aqui, ó, tá muito larga. Eu vou dar uma diminuída. Que eu acho que ele, dessa linha aqui, sai um pouco assim, ó. Dá uma entrada aqui. E aí aqui é um pouquinho mais fino. Agora eu posso fazer um rolinho, uns 20 minutos aí para desenhar.
Tá bom. Eu posso fazer um rolinho agora para tirar um pouco do excesso do grafite e refinar um pouco melhor algumas linhas que ficaram muito rabiscadinhas, mas eu ainda tenho como guia aqui. Vamos lá. Aqui um pouco dessa sombra. Refinando as linhas agora, né? Que nem esculpir, né? Você pode fazer uma forma bruta, geral, e depois você vai lapidando, melhorando um pouco a definição, mas também você pode fazer mais solto se quiser. Às vezes, quando é um sketch que você quer só, sei lá, mais testar cor, você pode ir um pouco mais abstrato nas formas. Não precisa ainda se preocupar com muito detalhamento, porque muita coisa a gente pode resolver na mancha. A orelha tem formas quase abstratas, né? Também não precisa detalhar muito a orelha, porque um elemento bem secundário. Aqui tem umas sombras projetadas. Mais importante eu dar um foco no rosto aqui. Direção aqui dos pelos faciais, né? Barba e tal. Agora, olha essa linha da boca aqui. Aonde que ela vem? Lá do canto do olho.
Tem um pedacinho de lábio que aparece aqui, mas tá tão sombreado que é mais uma sugestão. Tem elementos que às vezes a gente pensa assim, ah, é a boca. Tenho que definir muito a boca. Não, às vezes as bordas estão tão misturadas já. Os valores tonais estão tão misturados ali que você não precisa definir o que existe ali. Assim como esse olho que tá tão na sombra do óculos aqui, eu não vou definir cílio, essas coisas, né? Eu acho que eu dei uma alargada aqui nessa mandíbula. Toda oportunidade aqui, eu tô tentando conferir medições, né? Então aqui eu acho que é bem mais estreito. Essa parte da roupa também é uma coisa que você pode fazer bem solta e bem abstrata para deixar um resultado mais artístico, se quiser, né? E não tirar muita atenção do retrato. Sabe que eu tô achando que esse lado do óculos ficou menor. E como tá em perspectiva, deveria ser um pouquinho maior. Ou talvez eu reduzir esse aqui, ó. Só que tá vendo que eu já fiz aqui um apagado, ficou um pouquinho de resíduo. Olha essa forma aqui, poderia ser bem menor. Já melhorou um pouquinho, mas aqui eu posso alargar um pouco mais também. E acho que dá para começar agora a pensar na aquarela dele aqui. E para mancha e para tinta, vou selecionar meus pincéis. Os pincéis que eu gosto de usar. Deixar eles mais à mão. Para eu encontrar eles mais fácil ao longo da pintura. Dá mais uma molhadinha aqui no meu godê, na minha paletinha. Hoje tá seco aqui, ó, 58. Vou trabalhar um papel celulose. Pode ser um pouco arriscado. Vamos ver, vamos olhar para ele aqui. Eu vou colocar ele de frente aqui, reto, para ver se está minimamente nas proporções que eu queria. Acho que aqui eu posso alargar um pouquinho mais. Essa forma aqui, ó, tá muito grande. E aí, um pouquinho mais de perspectiva para esse óculos, porque aqui, ó, é curtinho esse pedaço. Que vai lá para dentro do cabelo. Então, ó, comparando essas formas aqui, eu vou tendo pistas de que eu posso corrigir.
Esse aqui é um pouquinho mais curto. Uma coisa muito legal também do desenho é você espelhar, né? Ou olhar de frente para o espelho para conferir se as características estão funcionando. Ah, esse óculos também, ó. A linha desse óculos era mais perto da orelha, então aqui significa que eu posso baixar um pouco mais. E a orelha tá mais aqui em cima. Eu desci muito essa orelha. A gente descansa, às vezes, o olhar de um pedaço da pintura. Tava focado ali, né? Aí você começa a, depois de um tempinho, perceber onde você poderia corrigir em outra parte. Eu vou fazer essa medição aqui. Da linha do nariz tá vindo a linha da orelha, ó. Esqueci de fazer essa medição. Era a orelha mais por aqui, ó. Joguei a orelha dele muito lá para baixo. E essa linha aqui de roupa mais para cima. Às vezes dar uma fechada nos olhos ajuda também a fazer algumas correções. Ai, tá bom. Tá bom para um estudo. Em questão de ficar semelhante, quando você está se propondo a estudar retrato, ter essa preocupação atrapalha. Preocupação de que quero que fique extremamente parecido ou extremamente igual à foto. E aquarelar pessoas desconhecidas é bom, porque te ajuda a soltar mais a mancha, arriscar mais. Então, eu gosto de fazer estudos de pessoas desconhecidas e gosto também de ter esses momentos em praticar com uma mentalidade mais de estudo, mais de sketch, né? Mais de criar um esboço para testar cores, para testar manchas. E quando é uma encomenda, um retrato que vai para alguém, aí você se preocupa com a semelhança, mas já tendo construído esse repertório antes nos teus estudos, né? Então isso é uma coisa que eu identifiquei assim bem importante no meu processo. Vou começar agora a testar essas cores. Tenho aqui 2 jarrinhos de água, um para lavar o pincel e outro para ter água pura, limpa se eu precisar. E eu gosto de trabalhar o retrato, ainda mais quando é num papel que eu já sei que não vai me oferecer muito em relação à resistência. Eu gosto de trabalhar mais a úmido, o máximo que eu conseguir na primeira camada. Hoje tá seco aqui, vai ser um desafio, mas eu vou começar a pensar aqui os tons da pele. E eu tenho um ocre, eu só tenho amarelos muito opacos aqui nessa paletinha, então eu não vou ter as minhas cores favoritas. Mas eu vou começar a pensar na cor aqui dessa pele, ó, que é uma pele mais puxando para um rosado. Então acho que é por aí e vai ser uma basezinha bem leve. Começar trazendo mais água aqui. Não tem problema invadir lá o cabelo, porque ainda é um tom bem leve. Esse lado aqui eu posso trabalhar mais água.
não se importa de cobrir áreas que vão ser mais escuras, tá? Inclusive aqui no cabelo, eu já posso deixar um tom mais ferrugem ali. Gosto de trabalhar com esses pincéis de caligrafia que me proporcionam bastante água, né? Trazer bastante água. E agora pra cá eu posso começar a escurecer já. Que esse lado ele vai ter bem mais escuro que a luz. E como eu tô trabalhando com uma camada bem aguada... Ai, olha, tinha um resíduo aqui do rosa. Tudo bem, vamos jogar pra cá. E deixando a pocinha me esperando aqui, né? Então, enquanto tá úmido aqui, eu posso ir brincando com o movimento do pigmento. Se eu precisar abrir espaços brancos, mais espaços brancos, eu ainda consigo, né? Então, por exemplo, aqui, vou pegar um pincelzinho auxiliar para deixar mais clarinho por aqui, ó. Joga água e pode até fazer uns levantamentos de cor. Ó, aqui também posso abrir um pouco mais. Aqui espalhar um pouco mais para não ficar tão... Conforme eu vou descendo, eu também posso usar um pincel menor se eu precisar de mais detalhe aqui. Eu vou ter algumas áreas bem claras. Quero deixar um pouco de água esperando aqui para conectar com a roupa. E tem áreas bem claras aqui, por exemplo, na boca. Eu tenho um paninho aqui para tirar o excesso da carga do pincel, né? Perto da barba aqui, posso tirar um pouquinho do excesso. Vamos ver aqui também, pode ser um pouquinho mais clarinho. E eu posso ir mudando também a tonalidade de algumas áreas do rosto, né? Então, posso ir variando aqui um pouquinho. Ah, e aqui, ó, vazei um pouco da linha do rosto dele. Eu vou absorver com esse pincel chanfrado, para não bagunçar muita proporção aqui, né, do rosto. Tá, aqui também eu quero mais claro. Lavei o pincel. Deixar um pouquinho mais claro por aqui. Posso já brincar um pouco mais com esse tom da barba? Mais ferrugem, assim. Em algumas áreas do cabelo ali também. Vou testando aqui. Para ter um pouco de conexão a úmido. Em áreas em que eu posso ter essa informação mais solta. Tem áreas aqui da barba que vão ser bem mais amarelas. Posso usar o ocre puro já. Aproveitar a umidade onde eu puder. A umidade, ela me proporciona borda suave, né? Então, eu gosto de aproveitar a umidade quando existe essa possibilidade. Vou trazer o marronzinho aqui. Porque aqui eu posso já começar a pesar um pouco mais. Esse marrom, deixa eu ver o nome dele aqui, é o terracota. Eu posso já começar a brincar um pouco aqui no cabelo também. Alguns blocos de movimento. Eu olho para as sombras como se fossem formas geométricas, né? Então, eu tento ir sentindo esses intervalos. Um pouco de gestual também, movimento mais solto, porque
Vão ter momentos aqui que não precisa muita definição. Tô trazendo só um amarelo para completar algumas áreas que vão ser mais escuras. Onde mais eu posso usar esse tom mais avermelhado aqui, ó? Ainda tá úmida a bordinha. E conforme eu vou observando que tá secando, eu vejo se eu vou poder aproveitar mais alguma área úmida aqui. Se eu borrifar, vai granular um pouquinho, mas eu vou correr esse risco. Só para manter a umidade presente aqui. A pele dele também tem umas sensações assim mais... Aqui eu posso já dar um pouco de volume para o nariz. Não vou fazer essa sombra projetada ainda, porque para essa sombra projetada eu preciso de borda dura. Eu já posso descer aqui nessa sombra. Vou começar a trazer um pouco do ultramar. Para trabalhar um pouco mais essa sombra aqui do pescoço. E puxar essa umidade aqui para a roupa. Tem uns restinhos de marrom aqui. Só que eu testo aqui a expansão, ó. Ao tocar a umidade aqui no rosto, se não tá correndo muito lá para dentro da face dele, né? Eu quero um pouco de umidade aqui para não ter uma borda muito definida, mas se tiver molhado demais também me atrapalha. Tudo aqui eu posso trazer esse azul, porque ainda tá bastante claro. É um azul ainda muito claro aqui. Vou dar uma contaminada nesse azul com outras cores. Quero deixar essa porção da roupa mais solta, mais sugerida. Não vou me prender muito nessa parte. Só sugerir um pouco de textura e contraste. Agora, azul, preto ou azul e terracota. Para começar a deixar mais contraste aqui. Principalmente perto aqui do rosto, que é onde o rosto faz sombras, né? Onde os tecidos aqui fazem um pouco de volume. Esses pincéis de caligrafia vão soltando fiapos, assim é normal. Tem gente que se incomoda com isso. Mas eu gosto tanto do... Eu gosto muito do jeito que esse pincel cria a mancha. Acho que ele me traz mais benefício que prejuízo. Então tá. Olha essa orelha aqui que vazou um pouquinho. Vamos tirar aqui. Vou voltar aqui pro meu pincel menor. Vou usar esse marronzinho aqui para sugerir a área da roupa mais clara dele, ainda que está na sombra.
Depois a gente pode dar uma brincada com texturas. Criando aqui um pouco de sombra para essa parte. Vou voltar a trabalhar um laranja aqui, amarelo ocre e magenta. Aqui ainda tá úmido, ó. Eu posso começar a trabalhar mais a textura da barba. Volume aqui do rosto através dos pelos faciais. Vou até pegar um pouco mais de um amarelo ouro aqui, mais brilhante um pouco. Porque aqui essa parte é que vai dar a sensação mais do arredondado, né? Eu quero esse pincel um pouco menos carregado, eu vou dar uma esmagada nele aqui para abrir um pouco as cerdas. Posso até abrir um pouco a cerda com a mão, para começar a criar um pouco mais de textura e movimento aqui nessa parte da barba. Eu gosto de deixar um pouco filtrações, né, do que tá por baixo. Aqui ainda tem espaço para escurecer, então eu vou trazer o azul junto com esses restinhos de amarelo e magenta. Então, o azul com o magenta é como fosse o meu violeta, né? Porque aqui eu posso escurecer e aqui ainda tá úmido, ó, vai intercalar, vai integrar bem. Reservar um pouquinho da haste aqui do óculos. Aqui no cabelo também posso começar a brincar um pouco com textura. Quero gastar um pouco desse pigmento aqui. Ali ainda tá um pouco úmido. A gente brinca um pouco com essa textura do pincel. O cabelo vai poder ainda ser bem mais escuro. Onde mais eu posso vir com esse violetado aqui? Como eu já tenho uma base ferrugem aqui, amarelada, né? Eu posso vir por cima só com esse violetinha. Dar uma misturada aqui. E esse mesmo tom já posso fazer a sombra da boca aqui. Um rosadinho mais diluído aqui para a boca. A boca ela aparece pouco porque ela tá na margem da sombra aqui. Meu rosa acabou ficando muito escuro. Mas um pouco ele some na umidade aqui. Dei uma reduzida no excesso aqui do pincel. Eu vou puxar um pouquinho de textura em pintura em negativo a partir da manchinha. Trazer um pouquinho mais rosado aqui. Depois eu reforço um pouco mais a sombra da boca. Vou pegar aqui outros. Aqui, ó, já tá seco, então eu posso começar a brincar com essa sombra projetada do óculos dele aqui.
Vou trabalhar esse rosado um pouquinho sujo. E acho que eu peguei um verde aqui sem querer. Um pouquinho do marrom. Ocre. Fazer um marronzinho aqui com um tom rosado, violetado. Agora, aqui começa a ficar mais quente um pouco essa sombra. Então, mesmo em uma sombra, a gente pode ter outras cores dentro dessa sombra, aqui eu vou trazer um pouquinho mais do rosa. Talvez trouxe muita água, vamos ver. Posso absorver o excesso. Pegar um pouquinho mais concentrado. Não tão vibrante, vou sujar um pouquinho ali. E aqui, ó, começa a ter um volume arredondado do rosto. Então, eu uso o corpo do pincel para trazer umidade e dispersar um pouco essa mancha. Aqui também eu posso fazer isso, aqui assim. Ajudar a dar um pouco mais de volume. Vai ter uma sombra mais avermelhada aqui no nariz, antes de ter essa sombra projetada. Então, já vou deixar uma base aqui, um pouco mais quente. Esse óculos dele é um tom um pouquinho mais acinzentado do que o tom da pele, é uma superfície transparente, né? Vou pegar um azul aqui. Azul e um pouquinho mais de amarelo. Criar um cinza bem diluído. A princípio. Pegar água pura. Quando eu sinto que a minha mescla veio muito escura, eu jogo água e tiro o restante de excesso do pincel. Aqui pode ser que vaze um pouco com a sombra, não tem problema, porque ainda é uma base clara para esse óculos. E aqui o rosa tá subindo, ó, tá invadindo um pouquinho ali. Azul, amarelo, magenta. Tô trabalhando praticamente cores primárias, aqui uma tríade, né? Vou fazer aqui algumas sombras desse cabelo. Eu quero um pouco mais de azul agora e um pouco mais de branco para fazer essa aqui. E vou contaminar um pouco essas também com um tom mais frio. Eu gosto de trabalhar com essa sensação que as sombras têm variação de gradiente. Escapou meu pincel aqui, vou trazer um pouquinho de água, tentar corrigir. Como aqui já tá seca a superfície, vai dar para disfarçar um pouquinho. Como eu tô trabalhando com essa pocinha bem úmida, eu consigo puxar algumas sombras mais diluídas ali. E aqui, ó, antes que seque, eu quero escurecer um pouco mais essa sombra projetada. Tô sentindo ela muito clarinha. Em relação ao óculos ali. Então, vou trazer um tom por cima aqui, um pouco mais escuro. Aquela orelha, eu posso aproveitar... Tem um rosa aqui.
Posso aproveitar aquela orelha e já escurecer ela. Aqui, aproveitar que tá bem úmido, conectar. É uma orelha que tá lá na sombra. Enquanto ela tá úmida, eu posso trazer umas inserções com esse amarelo mais puro aqui por cima. E quando ela estiver mais seca, a oportunidade de brincar um pouco mais com os tons escuros ali. Agora, esse alaranjado que ficou, vou continuar dando textura aqui no cabelo, em áreas em que eu sinto que dá pra escurecer um pouco mais. Tem áreas que eu posso dar mais profundidade aqui nesse cabelo, que ainda não tá no que eu queria em relação à intensidade. Aqui já tá um pouco mais seco. Esse tom do óculos também quero escurecer um pouco mais. Posso esquentar um pouco mais enquanto tá úmido aqui também. Azul com tons quentes para dar mais profundidade aqui em algumas manchas. Aqui vai poder ser tudo bem mais escuro. Tá muito clarinho aqui, perdeu muito da vibração. Ocre, magenta e ultramar é a base do que eu tô trabalhando aqui. Como aqui eu já perdi um pouco a umidade, olha, tá seca a superfície, e eu quero deixar essa informação mais perdida, mais difusa, eu vou trabalhar a água aqui agora. Pincel bem macio, toco a pontinha da mancha ali. Em áreas em que eu quero a borda mais difusa, eu posso dar uma bagunçada no pigmento. Em áreas que eu quero ela só levemente, assim, marcada, mas não com borda dura, aí eu posso trazer menos água no pincel. Lavei meu pincel, vou abrir a cerda agora para dessa pocinha aqui puxar um pouco de pintura em negativo para a barba. Talvez eu precise secar aqui. Vou precisar de uma mescla um pouquinho mais escura para a sombra projetada aqui do nariz. Essa sombra também eu posso puxar uns fiapinhos aqui, porque eles se entranham um pouco na barba, né? Talvez eu fiz o nariz dele um pouco pontudo demais, posso corrigir agora aqui. E um pincelzinho com pouca carga de umidade, limpo. Vou dar uma desmanchada nessas bordas aqui. Aqui ainda tá úmido, ó, que bom. Posso carregar um pouco mais o peso aqui dessas sombras em alguns pontos. Aqui bem pertinho do óculos, também quero mais escuro. Vou aproveitar que tá úmido e dar uma pingadinha de marrom escuro aqui, essa mescla que eu fiz agora. E se eu violetar um pouco mais essa mescla, eu já posso trabalhar um pouco das sombras aqui próximo da orelha.
E aproveitar aqui para ir aumentando esse contraste. Essas tintas, elas, mesmo bem carregadas de pigmento, elas ficam um pouco opacas assim, depois que tá no papel. Não fica mesmo uma mescla bem escura, não fica uma super cobertura. Vou criar uma mescla com uma sensação mais esverdeada agora, mais ultramar e mais amarelo do que rosa, para começar a trazer mais escuros aqui para esse óculos. Mas nossa, como tá úmido ainda. E agora, áreas que estão muito molhadas, que eu preciso esperar, eu vou trabalhando em outros pedaços da pintura, né? Tá, eu vou secar, porque senão vai demorar muito. Eu preciso fazer um pouquinho mais de borda dura. E não vai me permitir com tanta água no papel. Aí já tá suficiente, eu já não tenho umidade superficial. Vocês viram que eu não colei a folha, né? E o papel tá se comportando de forma até satisfatória, considerando isso. Então, vou pegar um pincel menor agora. Trabalhar um tom mais esverdeado, que é a minha sensação ali, daquele... É um acinzentado esverdeado, né? Daquele fundo do óculos. Tem uns restinhos de tons quentes aqui. Posso trazer, mas o que eu quero que predomine é esse acinzentado, né? E eu já tenho uma base de cor ali, então... Agora eu tô tomando cuidado pra eu não bagunçar muito a forma desse óculos. Aqui eu já posso encostar. Então, mesmo que eu tenha o traço do desenho, eu não tô confiando 100% no traço. Eu tô olhando lá para a imagem de referência para ver se, às vezes, ao longo do percurso da pintura, a gente não corrige algum equívoco do desenho também, né? Eu acho que aqui tem algumas coisas meio estranhas. Vamos ver se eu consigo identificar. Parece que a linha do óculos está meio longe. Vou precisar mudar de pincel agora, pegar um pincel mais fininho. Deixa eu ver se esse aqui vai me dar uma pontinha suficiente. Criar alguns detalhes mais finos aqui. Ou algum ajuste.
Acho que deu uma melhorada já. Ainda vai ter alguns detalhes em branco, né? Em algum opaco nesse óculos. E parece que aqui eu subi muito esse óculos, mas tudo bem. Um pouquinho mais de profundidade agora no nariz. Então, tô usando um pincelzinho menor nessa etapa de mais detalhamento. Eu posso ter o meu pincel auxiliar aqui para trazer um pouco de água em áreas em que eu posso trabalhar mais a dispersão do pigmento. Tem que cuidar nesses papéis de celulose que não temos muita margem para sobreposição. Quando começa a tritar muito o pincel, sabe? Então, a gente vai aos pouquinhos cuidando. Opa, peguei vermelho, não era para pegar vermelho. Só quero um tom um pouquinho mais de profundidade aqui para a boca. Desmanchar um pouco mais essa borda nos cantinhos. Encostei aqui. Agora aqui que tá ficando seco já essa parte do óculos, eu vou começar a trazer um pigmento bem escuro aqui para dar a sensação desse olhar dele lá por baixo, né? Então, formas mais abstratas ali, mas eu tô prestando atenção no jeito que essa mancha mais escura tá se apresentando. Eu posso também, se eu já pesei muito nessa mancha escura, eu posso também tirar um pouco com o pincel chanfrado, se eu precisar levantar um pouco a cor. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, só para mostrar para vocês. Tem um reflexo bem aqui, ó. Ou esses brilhos da armação. Se eu não quiser trabalhar opacos, com o pincel chanfrado bem em pé, não vai me dar tanta precisão quanto um opaco no pincel fino, né? Mas já é alguma coisa. Inclusive aqui, ó, que eu sinto que ficou uma ondulação meio estranha, eu posso dar uma corrigida ali. Agora, com o contraste do óculos, eu sinto como essa sombra ainda eu fui de leve nela, né? Poderia até ter ido mais escuro ainda ali. No cabelo dele ainda também posso ir um pouco mais escuro. Aqui na boca eu posso resgatar um pouco. E aqui eu vou bagunçar essa informação da sombra para
ter mais essa sensação do canto da boca ali, que não era tão marcado. Tá. Vou pesar um pouco mais os tons do cabelo. Vou usar marrom terracota agora. Tirar um pouco o excesso do pincel. E eu tô tentando ir em áreas em que eu já tenho um pouco de sombra, ó. Porque aí eu peso volume nessas áreas. Deixo algumas filtrações ainda de tons claros por baixo. Bom, esse papel, o pigmento fica bastante na superfície, então eu não consigo aprofundar muito o volume na umidade, nem trabalhar com tanto detalhamento. Vou tentar espalhar um pouco essas manchas, essas pocinhas, com um pincel mais descabeladinho aqui, só para trazer um pouco mais de naturalidade para essa pincelada anterior ali, que ficou muito carregada. Então, bagunça um pouco assim, para quebrar um pouco essa regularidade. Ter uma cerda um pouco mais fina. Agora aqui é cabelo, não é sombra. Aqui é justamente a mecha que projetou essa sombra, então eu não quero avançar muito com ela ali, né? Também não quero errar muito o formato da cabeça, então cuidando para não ir muito além do traço, né? Que eu já tinha deixado ali. Tá, cansei do cabelo. Tá quase tudo secando. Vou pegar um pincel fininho. E agora eu vou tentar trabalhar com esse branco aqui. Não é um guache, né? É uma aquarela, mas tem opacidade. Então, vou ativar aqui, vou tentar dar uma limpada, porque o meu tá bem sujinho já. Eu gosto de misturar branco também com outras cores, às vezes. Vou testar aqui nesse cantinho. Muito pigmento. Começar a fazer esses detalhes do óculos aqui. Eu gosto também quando a pincelada rasga um pouco na textura do papel, na hora desses opacos. Mas eu acho que eu vou ter que pegar o branco mais lá de baixo. Ele tá muito contaminado com outras cores aqui. Tá vendo que aqui ainda tá úmido? Tá vendo o brilho ali?
Agora com esses opacos, um pouco dessas curvaturas que de repente eu fiz meio erradas, um pouco equivocadas, eu posso dar uma sensação melhor aqui para elas. Eu não vou confiar de trabalhar tudo no opaco, né? Eu deixei a transparência daquele acinzentado mais clarinho. Se eu for trabalhar o opaco ali agora, não vai ficar muito legal. Então agora são alguns pontos de brilho, de reflexo, de algum efeitinho extra aí desse óculos. Pegar um pouquinho mais fluido aqui. Um complemento do que a gente já deixou com as manchas escuras. Agora com a pincelada um pouquinho mais seca por cima. E vou usar um pouquinho do preto. Vamos ver se eu vou conseguir aprofundar um pouquinho algumas sombras desse óculos aqui, que na mistura das primárias não foi contraste suficiente. Então, alguns pontinhos só para dar um pouco mais de detalhe aqui nesse óculos. Eu acho que é um efeito, um acessório que combina trazer um pouco de detalhe. Tá diluído também, então e para essa barba dele, eu também posso criar alguns fiapinhos aqui. Eu tenho esse amarelinho, que é quase como um marfim, né? Vou tentar lavar ele aqui um pouquinho. Ah, não, eu vou pegar ele mais puro da paleta da Bisnaga. Vou pegar ele mais puro aqui que vai dar mais certo. Dá uma diluída. Um amarelinho que já tá com alguns tons. E posso fazer aqui alguns pontos de brilho na barba que vão me ajudar a resgatar alguma informação ali que na pintura em negativo eu não consegui. Mas é pouquinha coisa, não vou deixar toda a barba para ser resolvida com isso, assim como no óculos ali, né? Como ele tá assim no sol, é quase como se fossem alguns fiapinhos pegando o brilho do sol. Se você colocou a mancha ali mais clara e você sentiu que ficou muito evidente, você passa o dedo assim por cima e quebra um pouco. E se você quiser esse tom de amarelo um pouquinho mais escuro, mas que ainda cubra um pouco,
tonaliza ele, ó. Traz um tonzinho de ocre e magenta para áreas intermediárias, que você não quer ele tão vibrante, mas quer trazer um pouco de textura. Aqui ele tá um pouco diluído, ele vai ficar mais transparente, mas isso te ajuda a brincar um pouco mais com a textura da barba. E alguns pontinhos, né? Não é coisa demais. E se você sentir que ficou muito demais, branco demais, traz água por cima e alivia um pouco essa informação. Vamos testar esse laranja que eu fiz aqui, ó. Vou tentar pegar ele mais purinho aqui. Um pouco do opaco. Porque aqui eu perdi um pouco dessa linha da barba dele também. Vai criando variações, né? Eu acho que a boca dele ali eu posso dar uma avermelhada. Ficou muito na sombra. Então aqui o lábio superior eu vou trazer um pouquinho mais de cor e um pouquinho de textura aqui só embaixo desse. Mais diluído. E assim, eu não gostei muito, depois que secou, aqui essa sombra projetada. Eu olho pra ele assim, acho que tá muito clarinho ainda. Então eu vou aproveitar aqui uns restinhos de tinta e vou cobrir um pouco mais aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado pra borda ficar por dentro ali, né? Aqui parece que ficou muito escurão agora, mas assim que seca, você já perde um pouco. Então, assim, sobreposição dá pra fazer, mas é com todo cuidado e não ficar atritando muito a cerda do pincel também, né? Pincel macio. Esses pincéis de caligrafia são baratinhos e são bem macios. Não tem necessidade de ter pincel caro. E aqui eu vou corrigir um pouquinho a inclinação dessa curvinha. Acho que vai ficar melhor. Vou pegar um pouco mais desse laranjado. Amarelo, magenta. Para fazer um pouquinho mais de textura aqui na barba com a cerda do pincel um pouquinho aberta. Aí. Agora que eu olhei para ele aqui, eu senti, ó. Eu tenho margem ainda. Tenho margem ainda para dar uma profundidade aqui nesse nariz. Então, as sobreposições de camadas, pincelzinho macio. Não ficar voltando ali muitas vezes, né? Então, se eu volto numa camada ali que tá úmida, eu só encosto assim, ó, a cerda, se eu preciso trazer mais pigmento. Vou trazer um pouquinho mais de rosa aqui. No vídeo, gente, parece um pouco mais claro do que eu tô vendo aqui de verdade. Ah, sabe onde também que eu posso dar uns brilhinhos com esses opacos? No cabelo dele. É, não vai ficar muito legal. Testei aí, mas prefiro do jeito que tá. E um detalhe que eu não fiz nele, que foi um pouquinho desse volume
da bochecha aqui, que eu acho que ajuda. Aí. Poderia fazer mais algumas correções. Por exemplo, dar um pouquinho mais de volume aqui. Ó, uma camada muito leve, mas pincel bem macio, né? Aqui também eu posso aprofundar um pouco mais esse lado, trazer mais uma tonalidade quente aqui, para ajudar a realçar um pouco mais o brilho lá da testa, dessa porção aqui. Aí agora eu pincelei um tom escuro, mas vai lá. Então depois que eu molho, ó, eu posso voltar a deixar pigmento ali. Mas é com muito cuidado também. Um papel mais delicado do que um papel que às vezes é mais caro, mais voltado para sobreposições de camadas, né? Aí. Um pouquinho mais de volume pro rosto. Agora que tá secando, ó como tá ficando uma mancha. Deixa eu só trazer um pouquinho de água aqui. Quando eu tenho uma diferença de secagem mais abrupta, isso acontece, ainda mais em camadas mais aguadas. Mas também isso é um bom tanto do encanto da aquarela, né? Então, pessoal, aqui tá quase seco, ó. Eu vou secar ele pra finalizar, tá dando pra ver que tem ainda alguns reflexos, só pra gente ver o que recua aí da cor. Bem satisfeita, assim, com esse material para fins de estudo, né? Uma coisa que eu falei já nos outros vídeos, mas pode ser que você tá assistindo só esse, vou repetir. É um material de linha escolar, digamos assim, né? Linha estudante. Ele não traz informação, por exemplo, de quanto esse pigmento é resistente à luz, né? Então, se você olhar aqui na no rótulo aqui não tem essa informação, né? Fala que é matéria-prima natural, fala que cria cores diversas, cores puras e brilhantes. Isso realmente, assim, cores bem vibrantes. Das tintas que eu já testei de linha escolar, nessa faixa de preço também, as que eu conhecia anteriormente não tinham tanta pigmentação e eu achei elas até bem transparentes. Geralmente, quando você tem tinta profissional, você tem informação da resistência à luz e outras informações no rótulo do pigmento, né? Por exemplo, o quanto ele é opaco, o quanto ele tem de impregnância. Esse aqui não tem essas informações, né? Ó, eu tenho informação de composição, goma natural, pigmento, água, ó, tem glicerina, conservantes e aglutinantes, mas não fala nada em relação à opacidade, à resistência à luz. Então, se você vai utilizar suas obras para serem vendidas, né, se você cria obras para serem vendidas, eu não recomendo utilizar esse tipo de material, porque a gente não tem conhecimento de quanto esse pigmento vai esmaecer ao longo do tempo exposto à luz, exposto à luminosidade, né? Já nos pigmentos profissionais você tem essa informação. Mas para finalidade de estudo, achei um ótimo material, assim, excelente material para praticar, principalmente porque a intensidade da pigmentação aqui é muito próxima da pigmentação de uma tinta profissional. Claro que algumas questões aqui de expansão, de cobertura, de carga mesmo do pigmento para deixar mais carregado em áreas em que você quer pesar um pouco mais a sombra, um pouco deixa a desejar em relação a pigmento profissional. Mas dá para praticar muito com esse tipo de material, você vai ampliando aí teu repertório, vai estudando anatomia, volumes, né? Então, em qualquer tema que você for trabalhar
com a finalidade de estudo, eu acho que é um material muito legal. E aí já fica a indicação aí para todas as pessoas que já me perguntaram algum dia que tipo de material eu indico para quem está começando na aquarela, quer testar se vai gostar, quer entender se é esse tipo de mídia que você quer praticar, né, na arte. Então, eu acho que é uma boa. E aí, depois, aos poucos, conforme você vai evoluindo, escalando aí o seu trabalho e que você vai, de repente, tendo demanda de encomendas, de venda de obras, você vai investindo em materiais, principalmente pigmento, né, de linha profissional, para você poder oferecer essa durabilidade aí da obra mais garantida. E aí, vocês acompanharam aí como que foi o comportamento dessa mídia. Eu vou chegar pertinho aqui para vocês verem os detalhes da textura do papel, agora que ele está seco. Eu não utilizei prancheta, nem utilizei fita, e mesmo trabalhando com bastante água, o papel não ondulou em excesso. Ele ondulou um pouquinho as bordas aqui quando eu trouxe o calor do secador, ele quis dar uma bauladinha, mas já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que você faz para corrigir, caso você fique com ondulação na tua aquarela depois que o trabalho está pronto. Vou deixar aqui para vocês acessarem, tanto nos links da descrição quanto nos cards no final. Então, esse foi o resultado da nossa aula aqui de hoje, em que a gente testou essa hipótese, se dá para conseguir bons resultados na aquarela realista utilizando material mais acessível, mais barato, aquele material que é mais de entrada. Você teve oportunidade aqui nessa aula de ver o meu processo, de entender a dinâmica com que eu trabalho para lidar com esse tipo de material sem precisar exigir demais da superfície do papel e aproveitando a intensidade que esses pigmentos oferecem. Se você ficou com alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, deixa aqui na seção de comentários que eu vou te responder. E se você fizer a sua versão desse retrato, me envia, me marca nas redes, tem todos os meus links por aqui. Eu vou adorar ver a sua versão e compartilhar o seu trabalho. E eu vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição também o link para vocês assistirem os outros vídeos dessa série. Se você quiser praticar eles também, de novo, você encontra o link para acessar as imagens de referência aqui na descrição. E se você sentir vontade de continuar se aprofundando na aquarela, especialmente na aquarela realista, dentro dessas temáticas de retratos de pessoas, retratos de animais, paisagens, eu vou deixar aqui do lado as capas e na descrição do vídeo os links para vocês conhecerem os meus cursos que abordam esses temas. Eles estão com turmas regulares, contínuas, inscrições abertas, então é só clicar ali para visitar e conhecer todo o programa em detalhes. E obrigada por ter ficado no vídeo até aqui, por ter assistido essa aula. Espero que tenha aprendido um pouco comigo hoje. Em breve a gente vai ter novos conteúdos por aqui, então se você quiser ser avisado quando esses vídeos forem publicados, é só você se inscrever aqui no canal para receber os alertas. E a gente se vê em breve. Um abraço, até mais!